Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos agora para mais uma divagação e meditação, seguindo na mesma linha da última, que vocês podem ver que está bem diferente, visual, enfim, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Botei uns temas aqui no computador que nem da última vez, mas como sempre, né, a divagação é um pouco flexível, então eu vou seguindo, eu botei uns temas só para ir acompanhando e tal, mas não vai ser nada fixo. Não sei quanto tempo vai ter, porque isso aqui é bem aberto. Assiste e segue em frente quem puder e quem quiser. Então vamos para a primeira. Esses últimos tempos tá acontecendo, tá borbulhando a minha vida de ideias e pessoas e histórias e coisas que estão se conectando, partindo, reformulando e transformando a minha vida. E um dos pontos de clivagem, de viragem na minha vida foi um aplicativo chamado Meetup, que eu não sei se eu acho que eu comentei na última divagação. Eu vou deixar um link pro meu grupo lá de escritores, eu vou comentar mais pra frente na divagação sobre isso. E por intermédio de um grupo do Meetup que chama Aprendizagem Criativa, eu conheci o Sérgio Bicudo, que gostou de uma fala minha que eu comecei a falar sobre Tião Rocha, educação totalmente diferente, né? Você fazer uma escola debaixo do pé de manga, fora dos quadrados e das instituições fechadas. Você ensinar as crianças com meios completamente diversos e diferentes. Até porque era esse o tema do grupo lá do Meetup, Aprendizagem Criativa. Embora esse grupo seja mais voltado para o lado da tecnologia, né? Então você tentar ensinar a tecnologia para as crianças, para os jovens, até para os adultos, de uma forma mais criativa, mais inovadora, diferente, que faça as pessoas pensarem, trazerem a sua criatividade à tona, que todos têm, né? Embora em caminhos diferentes. Alguém, eu acho que eu comentei na última divagação, tem um cara que tem uma criatividade para fazer no desenho alguma coisa, porque precisa de uma representação visual da coisa para conseguir enxergar aquilo, enquanto o outro tem uma criatividade pelos sons, né? E outro pelo tato, né? Enfim, a criatividade não tem limites de expressão, né? E de formas de se concebê-la. Então, ok, foi isso da aprendizagem criativa e fui pro grupo lá, mas eu vou entrar nisso daqui a pouco. Vou retomar o que eu queria fazer. Eu queria fazer uma introdução sobre a paixão, sobre eu tô bem viciado nas palestras do TED, assim, né? Dessas palestras TED, que são curtas, pequenas, e te jogam muitas ideias, informações, e fazem você pensar bastante. Isso é muito interessante. Então, eu vi uma do Agnaldo Farias, aqui, que foi feita aqui em São Paulo, e ele falava. O título do TED era Entre Homero e Platão, alguma coisa assim. Eu vou deixar o link dos TEDs que eu comentar aqui na descrição do vídeo, para quem se interessar e quiser ver e tal. E ele explica como foi que ele acabou parando no mundo da arte, se apaixonando tanto pela arte, que ele se considerar um privilegiado de poder trabalhar todo dia com arte, ah, que realmente são poucos, né? E eu estou pretendendo isso e mais para frente esses vídeos agora vão ter mais essa toada de, sim, divulgar ideias, divagações, etc., mas também mostrar um lado da arte e tentar congregar pessoas que tenham interesse em comum, assim como o grupo dos escritores que eu estou organizando no Meetup, mas vou comentar dele mais pra frente. E aí ele vai falando do privilégio dele de trabalhar com arte, etc. E ele fala como ele começou e como ele se enfiou nessa área, né? O que levou a buscar a arte, né? E ele disse que era um jovem, não lembro exatamente, mas ele diz nas palavras dele que era um jovem idiota, ou como é que é DJ, um delinquente juvenil. E na escola a professora ensinando Guimarães Rosa e começava a ler a
trechos, né? Acho que do Grande Sertão Veredas, até o de contos, esqueci, o Sagarana, até lendo trechos, né? Do Guimarães Rosa. E ela começava a se emocionar e se inflamar, e a paixão dela ia crescendo diante daquele texto, e falava: vocês não conseguem ver de um jeito apaixonado, assim, como vocês não veem o esplendor, a beleza disso daqui, vocês estão vendo o que eu tô vendo? E todos os alunos assim, sim, professor, e ninguém tá vendo porra nenhuma, ninguém tá vendo nada, tá todo mundo delinquente juvenil, garotinho leite com pera, ovo maltine, então ninguém tava acompanhando, né, a, vamos dizer, a brisa emocional dela no Guimarães Rosa. E só que aquele jeito dela falar e de expor o Guimarães Rosa aí se apaixonando e se inflamando diante do texto cativou esse atual professor, acho que da USP, né, o Agnaldo Farias, de tal forma que ele falou: tem alguma coisa fantástica aí que ela tá vendo e que eu não tô vendo, e eu vou descobrir o que é isso, né? Que faz essa mulher vir ler um texto desse jeito, né? E se inflamando e se apaixonando dessa. Deve ser alguma coisa mágica que ela tá vendo, e eu sou retardado, eu preciso aprender isso aí, eu preciso deixar de ser burro. Né? Que não é burro, são experiências e perspectivas de vida, afetos, afecções, que aí para aí que eu vou entrar pro lado da paixão. Daqui a pouco eu vou fazer uma distinção entre três conceitos, embora interligados, diferentes de paixão. Então ele começou a ficar incomodado com aquilo, ele queria descobrir o que tinha naquele texto, o que era tão fantástico naquele texto que podia arrebatar aquela mulher, né, que estava ali na frente diante de 20, 30 jovens que estavam nem aí para aquilo, né? Ou talvez se interessassem, enfim, mas marcou ele de certa forma, né? Ele não conseguia perceber nos outros a mesma empolgação que a dele, só de ver a professora naquela explosão de emoção. E aí isso mexeu com ele falou: eu preciso descobrir o que é arte, porque que essa mulher tá tão empolgada, é só um texto, né? Que na verdade não é só um texto. E aí ele descobriu isso depois, né? Bom, essa paixão, esse poder de transformação que às vezes uma professora, um amigo, um familiar seu, às vezes distante ou perto, qualquer pessoa, né? Às vezes um desconhecido numa estação de trem te faz alguma coisa completamente que você não entende, e aquilo mexe com você, ou ela te diz alguma coisa que é muito significativa. Aconteceu comigo, a divagação é minha, sou eu que vou fazer, quem vai assistir ou não vai é você ou não é você, porque você já não está assistindo, então eu vou continuar. Eu tava esses dias no metrô com a minha amiga, a Fran, a gente conversando e tal, eu falando, sei lá, do que diabo que a gente tava falando, mas eu vi que um camarada que tava do lado, assim, começou a zombar, assim, e ele olhava pra mim em específico e cutucava o amigo dele, e começava a dar risada e tal. Não, tá bom, talvez eu esteja com algum catarro no cabelo ou com merda na boca, eu não sei o que tá acontecendo, né? Aí na saída eu resolvi, né? Eu olhei bem pra cara dele e falei: tchau, boa noite, um bom caminho pra você. Sem ironia, sem agressividade, sem nada. E eu percebi que ele mexeu assim, porque ele esperava, a partir do momento que ele está rindo, zombando e tirando sarro, sei lá o que eu devia estar com alguma coisa que eu não sei. E a partir do momento que você adota uma postura de riso, ou de empatia, ou de simpatia, mesmo com aquele que está de alguma forma te diminuindo ou te menosprezando, isso quebra a postura de ataque ou de querer machucar, porque ele não entendeu por que eu fui falar bom dia, boa noite, aliás, para ele, né? E esse é o poder do riso, mas eu vou entrar no poder do riso daqui a pouco, vou voltar aqui para paixão. Então,
Um outro TED que se conecta com esse que eu estou falando, de transformação, paixão e como às vezes a gente faz algumas coisas que marcam outras pessoas e a gente nem sabe, tem um TED que eu também vou deixar o link na descrição. E o título do TED é A Liderança de Todo Dia. Ele começa a palestra dizendo basicamente que a gente pensa a liderança como algo distante, como algo que talvez um dia a gente alcance, mas a gente não tem coragem de falar que é uma liderança, mesmo que seja, você pega mesmo alguém que tenha uma liderança diante das outras pessoas, ela não tem coragem de falar eu sou um líder porque soa meio arrogante, meio prepotente, né? Meio eu sou líder. E enquanto que não é, né? Todo mundo, na verdade, é liderança de todo mundo na vida, pelo menos em alguns momentos em que você transforma e faz alguma coisa por outra pessoa. E é muito interessante. Ele conta uma história e aí ele define esse poder de transformação como o momento pirulito. Eu vou deixar para você nessa incógnita, para você ver o vídeo e descobrir o que seria o momento pirulito, né? É um nome estranho, mas se você assistir o vídeo você vai entender. Eu vou deixar na descrição. Então, assim, todo mundo já recebeu, já teve esse momento para si, pirulito, e também já fez esse momento pirulito para alguém. E aí, poxa, aí você desmistifica e desconstrói o que você pensa como a liderança só é o presidente dos Estados Unidos, o dono da empresa, o CEO. Não, a liderança é uma liderança de todo dia. Todo dia você pode liderar e ser ponto de transformação na vida de alguém. É bem interessante esse vídeo, né? E eu tô num momento de transformação e até aconteceu um momento virulito comigo que eu não sabia. Fui descobrir esses dias, né? Eu conheci uma moça num dos meetups aí, chamado Book Club, que também vou deixar um link aí caso alguém se interesse. É um grupo de discussão em inglês. Você tem que ler um texto em inglês, ler o texto, você vai discutir o texto em inglês no grupo lá. É um clube de leitura em inglês. E os textos são de literatura e tal. E eu acabei conhecendo a moça que estava lá, a gente conversou e tal. E eu comecei a mandar algumas músicas para ela que me agradavam, enfim. E semanas depois, numa conversa completamente diferente e despretensiosa, ela comentou que eu tinha sido um ponto de transformação na vida dela só por ter mandado uma música que chama Morena Branca, da Gisele de Santi. Porque ela estava vivendo um momento na vida dela tal que aquela música em específico tocou absolutamente linha por linha, palavra por palavra da música no que ela estava vivendo naquele momento. E eu falei, nossa, mas eu nem imagino, né? Como é que eu ia imaginar que isso ia... Enfim, todos nós temos esse momento pirulito e tal. E aí eu comecei a perceber sobre a paixão. Também vi um outro TED de um professor de matemática, acho que da Argentina, chama Matemática Eterna. Embora ele não, as conclusões que ele chegue não sejam verdade na matemática, porque depois de Kurt Gödel, a matemática não é completa, no sentido, ela não consegue. Tem um texto do Hans Kelsen, que é o professor era um professor, morreu, mas era um professor de direito na Alemanha. E aí ele resolveu escrever um livro chamado A Teoria Pura do Direito, que basicamente ele quer explicar o direito pelo direito.
Ele não quer explicar o direito pela sociologia, ele não quer explicar o direito pela filosofia, ele não quer explicar o direito por nenhuma teoria fora do próprio direito. Então, como se ele fizesse uma bolinha que o direito circunscreve o direito e ele se auto-explica sozinho, ele se auto-define sozinho, né? Aí vem a teoria lá da norma fundamental, aquelas parafernália toda, que é uma das maiores doiduras da minha vida, mas não fecha, a teoria não fecha, mas tudo bem. E isso já tinha sido provado matematicamente. A própria matemática já tinha assumido que ela não pode se resumir à matemática. Não tem como você definir a matemática pela matemática. Agentes e percepções externas à matemática é que conseguem dar base, né? Como é que não dá... Enfim, isso é teoria de doido. Quem tiver interesse, deixa um comentário aí. Eu vou deixar o Kurt Gödel da teoria da incompletude dele lá na descrição aí, quem se interessar. Não vou entrar muito, porque senão já vai, né, a cabeça vai explodir. Mas é muito interessante a palestra do argentino, do professor argentino, justamente mostrando sobre ele fala de uma forma humorada, que aí vem o poder do riso, que daqui a pouco eu vou falar, a paixão dele pela matemática, que impulsiona a vida dele, e isso faz cativar, porque, nossa, o que tem de... Intriga as pessoas que são mais curiosas, né? Fala, poxa, cara, como assim o cara apaixonado por uma reta, por um teorema matemático, uma demonstração... O que é isso, né? Que passa aí que eu não tô vendo, né? Que nem disse o Agnaldo Faria em relação à literatura e à arte, que aquela professora apaixonada falava de Guimarães Rosa. E aí eu percebi que eu estava deixando as minhas paixões fora do mundo, deixando de fora a possibilidade de eu ser um momento pirulito para alguém. É muito verdade que aquela pessoa que está meio destinada, vamos dizer assim, eu não creio em destino, né? A possibilidade de transformação. Bom, enfim, é um tema muito complexo, não dá para destinação ou liberdade, essas coisas. Não vou entrar nessa divagação, não vou entrar nisso. Eu vou, talvez um tema mais para frente, para outra, né? Mas a possibilidade de você transformar alguém talvez soe um pouco prepotente e tal, mas para algumas pessoas isso é fundamental. Não são... Uma ou outra vai se deparar com alguma coisa que, independente da paixão de alguém ou do comentário de alguém, aquilo vai entrar de tal forma na vida dela que vai... Não tem jeito de ser diferente, não tem como. Para mim foi assim, né, com a literatura e a filosofia. Ninguém, absolutamente ninguém veio me falar disso. Não tô com isso querendo mostrar, até porque não tem porquê, que eu sou mais ou menos. Isso não tem nada a ver, são expressões de vida diferentes. Mas não foi absolutamente ninguém que chegou pra mim, tem isso aqui, vai ler e tal. Até porque eu já comentei, acho que numa outra divagação, que o começo pra mim da literatura e da arte foi uma fuga do momento ruim que estava acontecendo na minha vida. E eu que fui atrás disso como uma fórmula até de escape, assim, de escapado daquele momento meio ruim que estava na minha vida. E aí, no meu caso foi isso. Então não foi ninguém que me apresentou. Mas com certeza há várias pessoas que não tiveram essa apresentação e não tem nem chance de pensar numa possibilidade dessa, né? Então eu vou começar agora a dar aula numa escola aqui perto de casa, na Paraisópolis. E imagina aquele jovem, aquela criança ou jovem que não tem perspectiva de ver por ela mesma, por N motivos, porque a família também nunca ouviu falar, nunca viu,
porque o que ele vai pesquisar na internet não vai ser relacionado a isso. Então, e geralmente a perspectiva e a visão de mundo que você tem vai atrair mais dessa perspectiva e dessa visão de mundo que você tem. É muito difícil você ter uma visão de mundo e uma perspectiva que vai atrair coisas completamente desconexas com isso. A não ser que você tenha uma pulsão de vida muito forte que busque coisas desconexas e fora do que seria o seu âmbito, né? Sei lá, um Da Vinci da vida, né? Ele pesquisava desde culinária até armas para guerra, até pontes que você, quanto mais peso você coloca, mais forte elas ficam. Esse tipo de, sei lá, não sei, personalidade ou arquétipo, não sei se é exatamente um arquétipo isso, de buscar coisas completamente aparentemente díspares, porque o que eu percebo nas pessoas muito criativas é o fato delas fazerem muito mais coisas além do que elas fazem. Vou explicar. Eu faço poesia e literatura, né? Como quem me conhece já sabe, ou quem está vendo esse vídeo está descobrindo. E o que eu mais faço é não fazer literatura. Parece paradoxal, correto? Mas por quê? O que aguça a criatividade e elaborar coisas, histórias ou poesias completamente diferentes? Eu ir no encontro de transmídia, ir no encontro de um grupo lá de introvertidos, que tem um grupo de introvertidos no Meetup, que é a coisa mais surreal e fantástica do universo. Como é que os introvertidos criaram um grupo para se conhecer? É surreal isso aí. E no encontro de constelação, que eu nem sabia o que era isso, coisa. Enfim. E essas coisas completamente dispersas e díspares que parecem estar díspares, você, com o olhar que eu tenho e fui aprendendo, você começa a encontrar pontos de conexão que melhoram a sua literatura, a sua poesia, você consegue escrever coisas mais interessantes, ou de transmídia. Eu vou falar daqui a pouco do grupo de transmídia que eu fui ontem, que minha cabeça tá explodindo, assim, tá saindo foguetes, rojões e tá inundando o planeta. Ideias borbulhando, já conversei com umas 4, 5 pessoas que eu preciso dar vazão a isso. E bom, retornando. E aí eu comecei a perceber que assim, essa paixão que move, que motiva e que impulsiona pessoas, eu não consigo mais. Eu fiz uma frase ontem, eu não sei se isso é recriação ou se eu já li isso em algum lugar. Eu sinceramente posso estar plagiando alguém, eu nem sei. Mas a frase era: só acredito em pessoas que falam com as vísceras. Pessoas que expõem as suas vísceras, suas pulsões de carne, que consegue, que cada centímetro de carne pede a sua palavra no universo, entendeu? Essa carne que pede palavra, essa carne que pede pulsão, que pede criação, que pede ir em frente, transformando, não destruindo, porque não tem como você destruir absolutamente nada. Mesmo que uma bomba de hidrogênio, 10 bombas de hidrogênio explodam o planeta Terra, não é uma destruição do planeta Terra, é uma transformação em outras coisas, né? Em outras formas, em outros tipos de matéria e enfim, não tem no universo não tem como você destruir algo, não de fora, não tem. Então é só criação. Na verdade nem criar também, né? Porque você só pode criar algo a partir da destruição de algo. Então, na verdade, tudo no universo é pantarrei. Pantarrei é a frase do Heráclito para tudo flui. Tudo num processo de transformação. Tudo se transformando, se recombinando, enfim, né? Esse processo interessante de transformação do universo me chama, e não tem como não chamar, né?
essa questão de espanto com o mundo, com o universo, a, como é como que você não tá espantado de estar vivo? Você tá vivo? Que diabo é isso? Ah, você fechar a sua cabeça, independente de se você tem uma rotina ah, completamente, como é que fala? Agendada, toda, das 8 às 6 é meu trabalho, isso e aquilo, e eu tenho que ficar apertando parafuso, e que não sei o que nem o Charlie Chaplin lá do Tempos Modernos. Mesmo ali, acho que há uma possibilidade de você abrir a sua visão para perspectivas completamente diversas e diferentes, e perspectivas de universos que ainda não existem, né? Ou que, não que não existem, mas que ainda precisam da sua expressão, ainda precisam da sua palavra. Um poeta, quando cria, vou falar da minha perspectiva, quando eu crio anjos criptográficos ou anjos holográficos ou uma sinfonia de pedra, que eu comentei, eu dei esse exemplo ontem no grupo Transmídia, essas perspectivas de coisas que aparentemente não existem, né? Ou, por exemplo, gestos de sangue. Como é que eu vou fazer isso num vídeo? Como é que eu vou fazer um gesto de sangue no vídeo ou na vida com a outra pessoa? Talvez haja essa tradução e talvez haja um gênio artístico que consiga ler um gesto de sangue e transformar isso uh, numa cena de filme, numa música até, você fazer um gesto de sangue instrumental. Imagina você pegar uma ideia de gesto de sangue ou de uma sinfonia de pedras e transformar isso numa música. E sempre há esses gênios artísticos que conseguem. Gênio não de certa forma no sentido de grande, mas também no sentido de engenhar algo, de fazer acontecer, né? De fazer. E aí esse processo de transformação. Então eu só consigo acreditar agora em pessoas que falam com as vísceras, assim, que a carne dela fala, que a pulsão de vida dela é mais forte, assim. E fazia tempo que eu não encontrava pessoas assim, né? E ontem eu vi nesse grupo de transmídia gente que a carne explodia, que a carne. Ah, sim, sabe? E aí eu vou entrar então, eu já tô jogando as minhas paixões, né? Então eu vou jogar os três conceitos de paixão, porque infelizmente paixão, patos, né? Se você falar patologia, estuda a doença e que não tem originariamente a palavra, a etimologia não tem nada a ver com doença, absolutamente nada a ver com doença. E para você ver que talvez o nosso pato se tornou doente, né? O que talvez seja simbólico do Ocidente, a nossa paixão ter se tornado doente. Talvez isso simbolize para onde está caminhando o Ocidente, né? Que a gente prefere a nossa paixão doente do que o espanto com o mundo, que era o grego. Era originariamente patos, era o que perpassava o homem e deixava ele numa disposição afetiva de espanto com o mundo, com o universo. Que diabo é isso? Imagina. Bom, até hoje, né? Não importa quanto de tecnologia a gente tenha, vai continuar sendo absurdo pensar que a gente tá vivo. Que diabo? Como assim? Do nada? Tô aqui. Que é isso? Água? Tem terra que eu piso? O ar? Que estrela lá no céu? Que é isso? Né? A gente nem se põe a esses tipos de questionamento porque se tornou rotineiro e cotidiano, entre aspas, no sentido até meio pejorativo. Como assim cotidiano, corriqueiro? Né? Pensa comigo, como que o céu pode ser uma coisa corriqueira? Só porque você está em relacionamento sei lá, não sei qual é a idade de você, espectador deste vídeo. Não sei qual é a sua idade, mas vamos dizer 20, 30, 40, 50, não me interessa. Vamos dizer que você tenha 40. Só porque você está há 40 anos em relacionamento com o céu, todo dia que você sai de casa e vê o céu, né? Ou da janela, enfim. Significa que se tornou banal e corriqueiro?
O fato de você estar vivo e ter um céu e ter uma terra que você está preso e que se você pular do prédio você cai porque tem um negócio que é gravidade. Que diabo é isso, né? Essa minha curiosidade, essa minha paixão vamos dizer, pelo incerto, pelo diferente, eu queria instilar e ajudar isso em pessoas, né? Então, pretendo montar alguns cursos aí, algumas coisas mais, né? E esse tipo de espanto com o mundo que os gregos tinham a partir da palavra pathos, né? Era uma Heidegger é que Heidegger também tem ele realmente fez um estudo muito interessante do mundo originário grego, mas ele também insere algumas coisas da disposição afetiva dele, né? Ele impõe ao não classicismo, mas ao mundo grego visões dele. Até porque é impossível, né? Ele não tem como ser diferente. Como é que eu vou... eu sou brasileiro, como é que eu vou fazer uma leitura da Grécia sem ser brasileira? Por mais por mais que eu estude, que hoje, a partir de hoje, eu vá para a Grécia, eu estude só os textos em grego antigo, tenha só os professores de grego antigo e que sabem a cultura helena, não, não vai ser Grécia. Nós estamos em 2016, né? Nós estamos em 2016. Não tem como recriar as pulsões de vida da Grécia Antiga. Vai ser sempre a nossa leitura, né? Nisso Nietzsche é muito fabuloso. Ele percebe que a filologia é a filologia do hoje, né? Bom, enfim, tudo bem. Já tá 32 minutos, já deve ter 5 ou 2 pessoas no máximo assistindo isso daqui. Então, fazer o seguinte. Aliás, nem tem como, né? Na internet, aí assiste, né? Tô falando bobagem. Falando bobagem, não é ao vivo? Não é ao vivo? Como é que vai ter 5, 2 pessoas? Beleza. Então, essa perspectiva de você instilar paixões e a partir... Imagina eu conseguir chegar, sei lá, na escola da Paraisópolis amanhã, que eu vou lá amanhã, e já consegui um menino. Um menino, na primeira vez eu só fui para conhecê-los. Não fui para fazer nada, não fui dar aula, não fui nada. E no entanto, já consegui cativar um menino porque ele gosta de língua, gosta de aprender, gosta de... Então assim, que perspectiva ele ia ter? Tudo bem que a internet facilita muita coisa. Se eu quiser, tem aplicativo, né? Tem, por exemplo, tem Duolingo, que você baixa, estuda e tal. Mas o fato que você não faz nada sozinho, por mais, eu quero aprender então francês, que foi o que o menino tinha me falado, comentado. Pô, bacana, eu já falei pra ele, vou ajudar, vamos arrumar uma gramática, vamos fazer isso, vamos, né, vamos estudar em cima de texto, fazer tradução, vamos lá, vamos lá. Só que se ele não tiver alguém para compartilhar aquilo, é inútil, é inútil. Como é que ele estuda sozinho e vira um mestre em francês? Ele vai falar com quem? Vai falar com quem? Com os amigos dele que não estão nem aí? Ou que até estão, mas não sabem? Então, a, a, o fator socialização é imprescindível qualquer atividade, qualquer uma, não tem atividade que é... Nesse sentido eu concordo com Aristóteles que o homem é um animal político, né? E não é político no sentido de que vai lá pro Senado, pra Câmara Federal, essas parafernália idiota. Não, é que você tá na polis, você tá na cidade, você tá em um processo público, todo e a qualquer momento. Eu tô no meu quarto sozinho fazendo um ato público. Tô gravando um vídeo já 34 minutos aqui, ó, 34. E alguma pessoa, talvez, num outro canto do mundo lá, tem alguns amigos que estão tem um amigo que tá na Irlanda, tem outro que tá na Austrália. Então, se o cara assistir e isso de alguma forma tocar e mexer com ele, é público, não é? Não, tô no meu quarto sozinho, aparentemente sozinho, né? Então, todo ato
humano, por mais... Até quando você se esconde porque você é primariamente público, né? Político. Você se esconde. Vamos dar um exemplo idiota. Por que você vai no banheiro e se fecha sozinho? Quer dizer, em outras situações não, mas, mas digamos para suas necessidades fisiológicas. É um ato público, porque você tem que se esconder desse público para de alguma forma fazer o que você tem que fazer, entendeu? Não tem. Ele é permeado pelas relações em público, não tem escapatória, não tem mesmo. Até se você decidir sozinho ir pro meio do Himalaia, pra uma caverna, morar sozinho como um ermitão pro resto da sua existência. Você tomar essa decisão a partir de uma experiência pública, de uma análise de vida pública com outras pessoas. Então, essa perspectiva social é muito importante. Tanto que tem estudos de neurociência e tal, que eles já fizeram um seguinte experimento: botaram pessoas com eletrodos, essas coisas, e fizeram análise de sangue antes e depois do experimento. Botaram pessoas que não se conheciam, completamente diferentes umas das outras, uma de frente com a outra, e elas tinham que se olhar no olho, diretamente. Tipo, olhar uma no olho da outra. Então o que acontece? Eles começaram a perceber que as áreas que eles acham, né? Porque o cérebro também não é desse jeito que muito neurocientista propaga, ou jornalista, né? Que às vezes o jornalista também caga muita coisa, mas tudo bem. O que certas áreas do cérebro que tem a regulação de prazer são ativadas só de você olhar no olho da outra pessoa. Quer dizer, é completamente fantástico isso. Isso indica o quê? Que é necessário estar em contato um com o olho no olho da outra pessoa. Isso ativa e libera hormônios de prazer. Eles mediram por exame de sangue, né, eletrodos, tudo essa parafernália moderna que tem para fazer isso. Tanto que tem uma publicação, alguém já deve ter visto, alguém que esteja assistindo, que o pior mal para a saúde do homem é o isolamento social. É o pior. Pior. Mais do que fumar, mais do que comer gordura, mais do que comer açúcar. Já foi feito estudo que diminui em média 10 anos de vida. Né? A perspectiva de vida diminui em 10 anos de uma pessoa que tem isolamento social. Quer dizer, isso é grave. Isso não é qualquer coisa. Isso já indica um certo caminho de que nós nascemos para estar uns com os outros, né? Não é à toa que, na perspectiva filosófica do Heidegger, ele fala ser um com o outro, mit einander sein, ser um com o outro. Né? Eu só posso estar falando hoje, né? Aqui nesse celular, já 39 minutos, em português, e você, de certa forma, me compreendendo ou me mal interpretando, tanto faz. Porque eu tive afetos, experiências, percepções de mundo de pessoas que falam a língua portuguesa. Isso, por mais óbvio que pareça, né, depois de 20, 30, 40 anos, como eu te falei, em relação com essas coisas banais, não é tão banal quanto parece, né? Porque a minha perspectiva de mundo, só de eu falar mundo, M-U-N-D-O, é porque as pulsões de vidas que me conformaram no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo me fizeram apreender que mundo, a palavra, carrega um afeto de uma ideia, de uma globalidade de
como é que fala? De perspectivas de pessoas, de planeta Terra, enfim, tem várias interpretações para a palavra mundo, mas eu não consegui chegar em mundo sozinho. Não foi eu sozinho num berçário higienizado e aí botaram um plug de Matrix em mim e começaram a downloadar as palavras. Não, isso não tem sentido, né? Pelo menos para a perspectiva que eu estou hoje, tá? Talvez isso aqui tudo seja uma Matrix, como dizem alguns físicos, né? Talvez isso aqui seja só um holograma. Não faço a menor ideia. Talvez isso aqui seja só a brincadeira de seres extremamente maiores e criativos que a gente. Mas eu não tenho como saber isso hoje. Então a minha perspectiva é de que eu fui conformado neste mundo por estas experiências, por esses afetos, por essas palavras, por essas pessoas que me rodearam durante a minha vida inteira. Bom, acho que já está 40 minutos, já ninguém deve estar assistindo esta bodega. Vamos ver só mais um, o poder do riso, né? Nem falei do Patos, as três. Bom, vamos lá, rapidinho. Vou botar aqui no computador que eu botei aqui. Olha lá. O primeiro Patos, que é o identificado pelo próprio Heidegger, que eu já comentei, seria uma disposição afetiva, deixa eu ver, uma disposição afetiva fundamental. O que ele está querendo dizer com isso? Uma disposição, uma certa... E aí é legal que ele faz uns jogos de palavra, em português os tradutores fazem isso. Diz, aí tem um tracinho, posição. Então a posição diz, que agora eu não sei exatamente, eu não lembro qual é a raiz etimológica de diz, mas é uma posição disposta, colocada, ou seja, uma coisa posta, afetiva, no sentido de isso afeta você, isso toca suas percepções, fundamental. Então o patos está na base do que você faz todos os dias. O seu patos é aquilo que perpassa você, os seus afetos, as suas percepções, e o coloca de certa maneira. Tanto que ele, num dos textos que eu não lembro agora, acho que nos ensaios e conferências, numa das conferências dele, ele fala que essa disposição afetiva fundamental muda completamente a visão e a interpretação do que está ao redor. Então, o exemplo é simples, mas isso tem implicações gigantes. Alguém que está deprimido não vai interpretar aparentemente um mesmo evento que uma pessoa que esteja feliz, em paz, em serenidade, ou eufórica. São disposições afetivas fundamentais diferentes daquele ser. E isso vai implicar a interpretação do que está acontecendo. Ou seja, não é o mesmo evento para os dois, embora pareça. Essas duas disposições fundamentais, afetivas, vão mudar completamente como é interpretado aquele aparentemente mesmo evento. Então, eu já contei para algumas pessoas, uma piadinha idiota, é bem antiga isso aí, é uma piadinha que eu escutei quando criança, que tinham dois irmãos, um era otimista e o outro era pessimista. E o pai, sabendo disso, resolveu meio que sacanear, vamos dizer assim. O pessimista pediu pro pai um videogame de Natal. Pediu um videogame, queria jogar videogame. O otimista pediu uma lata, acho que não pediu nada, alguma coisa assim. E aí no dia de Natal, chegou de distribuir os presentes e tal, o pai entregou pro menino pessimista uma bicicleta. E o que ele fez? Ficou completamente arrasado. Tá vendo? O mundo não gosta de mim porque eu queria o videogame, não ganhei o videogame. Pô, a bicicleta é legal pra caralho, velho. Fazer várias coisas com a bicicleta, né? Dá pra correr, fazer amizade, né? Fazer várias coisas com a bicicleta. E ele não gostou da bicicleta, porque ele queria o videogame. Então ele era pessimista nesse sentido, que ele não conseguia se contentar com aquilo
que lhe era apresentado na vida, né? Enquanto que o otimista ganhou uma latinha de cocô, de esterco, de bosta. E, e ele pegou a latinha e falou: Nossa, o pai me comprou um cavalo. Quer dizer, tá vendo a perspectiva como muda completamente diferente? Um ganhou a bicicleta e ficou puto, ficou triste, chateado porque era a bicicleta e não era o videogame. Outro ganhou uma lata de merda e ele ficou contente porque na cabeça dele era um cavalo que estava vindo. Essa perspectiva que você interpreta muda completamente os eventos, as pessoas, os relacionamentos, a perspectiva de vida, tudo, absolutamente tudo se transforma. E eu posso dizer com uma experiência própria, vamos dizer assim, de que depois da minha viragem, da minha queda, vamos dizer assim, né, esse ano, várias coisas aconteceram, né? Uma namorada entrou na minha vida, que tá fantástica, e tá me dando suporte afetivo, emocional, uma pessoa que eu admiro muito. Pessoas, amizades novas, pessoas criativas que eu julguei. Porque quando você está num momento de introspecção, ou depressivo, ou uma coisa assim, tudo é ruim, né? Tudo é ruim. E você não consegue se abrir para pessoas fantásticas. Às vezes ela está do seu lado. Está do seu lado. Então, até num outro TED aí sobre filosofia positiva, de um psicólogo brasileiro, ele falou assim: eu não quero buscar pessoas talentosas. Eu não quero buscar pessoas talentosas. Eu quero descobrir o talento das pessoas. E isso é fantástico. Às vezes o cara do seu lado tem um talento que pode fazer muito por você e pelo mundo, e você tá fechado na sua depressão, na sua vidinha que tá, tudo é uma bosta, que isso é aquilo. Então, de repente, você percebe que a chave de interpretação do mundo é mais importante que o mundo. Tanto faz as circunstâncias e os eventos que estão ao redor, se a sua chave de interpretação dele muda. E aí as pessoas fantásticas, eu criei um grupo de escritor. Vamos lá, então eu vou entrar no... Puta, não consigo. Aí as pessoas vêm pedir pra mim, fala assim: Porra, você faz o vídeo de 1h30, eu não vou assistir essa merda. Tá, não assiste, velho. Eu não tô obrigando ninguém, não falei pra ninguém pra assistir, mas de repente essa 1h30 é importante pra uma pessoa que não teria possibilidade de pensar alguma coisa do que eu falei, que trouxe uma nova perspectiva, trouxe uma ideia que sequer ela cogitou. Isso para mim é fundamental. Se uma pessoa, e eu já ouvi isso, né? Por que eu não acabei desistindo das divagações? Porque eu já ouvi de algumas pessoas, poucas, é verdade, mas isso não, para mim não interessa a quantidade, que transformou, mexeu, fez ela pensar de outra forma, fez ela buscar outras coisas, né? Isso para mim vale mais do que 10 milhões, do que tanto de pessoas quanto de grana, não sei o que. Você ouvir uma fala sincera de que você pode ser o momento pirulito de alguém, né? Só quem assistiu o vídeo quem for assistir o vídeo do TED do líder de a liderança de todo dia vai entender desse momento pirulito. E quem já fez isso sabe que não é da boca para fora falar que não vale dinheiro, que não vale mesmo, não vale. Bom, vou terminar dos 3 conceitos. Então, o do Heidegger é a disposição afetiva, que ele diz que é o termo originário da Grécia, dos gregos, né? O pathos kantiano são as paixões que te afetam e... Quer ver? Assim, né? A paixão que o sujeito está... A paixão que está imposta ao sujeito. Então, tô apaixonado por alguém. Então, é um momento afetivo que está imposto para sua vivência, né?
E a do Descartes, o patos cartesiano, que... Cadê? Que vai para o lado moderno, que vai para... Já vai ser o comecinho do início da doença, né? Porque ele começa a se colocar o patos como algo indagador, como algo de dúvida diante do mundo. Então é um patos questionador e duvidante, vamos dizer assim, que duvida até de que existe, né? A ponto de, aliás, a frase famosa dele de penso logo existo é porque ele começou a duvidar de tudo, mas a partir do momento que eu duvido de tudo, existe algo que eu não duvido, que é da dúvida. Parece idiota, mas assim, duvido de tudo. Então eu não posso duvidar que eu duvido. Eu acredito que eu duvido. Eu realmente encabeço essa dúvida de tudo. Então eu acredito nessa dúvida de tudo. E o que é isso que acredita? O pensamento. Aí que ele vem com a frase penso, logo existo, né? Porque se eu penso, se eu consigo conceber algo, eu existo enquanto pensamento. Eu sou muito crítico de Descartes, mas ele é interessante. É porque ele foi mal lido, é que nem telefone sem fio. Você começa na porra do primeiro moleque, você fala assim, abacaxi, aí você fala abacaxi. Aí chega no último, catapora. Você fala, mano, como que de abacaxi foi pra catapora, velho? Que porra é essa? Isso numa sala, e todos falam a mesma língua na mesma sala. Você imagina o cara que traduziu o texto do outro, que leu quando estava na faculdade, entendeu? Esse tipo de coisa que acontecia na antiguidade, até a Idade Média, até hoje, né? Até todos os dias. Quer dizer, o cara transforma um conceito X do Descartes e leva isso adiante a ferro e fogo e transforma em ciência e fala que ciência é a dúvida, como é que se fala? A dúvida esquematizada para você... Bom, enfim. Falei das três paixões, tá bom? Finalizou, vamos... 52 minutos, ninguém deve estar vendo isso. Ninguém mesmo. Mas tudo bem. Vamos voltar. Transformação, já falei. O poder do riso. Tem um outro TED do Murilo Gun, falando do poder de transformação do riso, que o riso tem. E isso é verdade, isso é fantástico. Você tentar impor e apontar o dedo e punir e bater em cima de uma pessoa, talvez seja menos eficaz do que você transformar pelo riso, né? Pelo humor, pela sutileza e tal. E aí tem duas frases aqui que eu separei, que eu achei elas muito, muito boas mesmo. Olha lá. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Dois pontos. Amor no coração, uma, e sorriso nos lábios. Isso é de uma beleza fundamental. Deixa eu ver de quem é a frase. Senhor, é Martinho Lutério Rei. É Martinho Lutério Rei, que é o Martinho Luther King. Então, vamos lá, vou repetir aqui, ó. Pouca coisa é necessária para transformar inteiramente uma vida. Amor no coração e um sorriso nos lábios. Nossa, é de fuder. Puta que pariu. Isso é lindo. Isso é muito lindo. O que você precisa para transformar alguém? Amor no seu coração e um sorriso nos lábios. Isso é muito mais efetivo do que tentar punir, matar, assassinar porque você não gosta daquela atitude da pessoa ou porque você não aceita certos comportamentos. Né? Bom, ok. Outra frase aqui, essa do Shakespeare, William Shakespeare. É mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que a ponta da espada. De novo, é a mesma ideia do de cima, um pouquinho diferente. Então,
Ao invés de você enfiar a ponta da espada, faça o que eu tô mandando, por meio do sorriso, talvez você consiga quebrar e transformar essa pessoa, né? Então, vale a pena ver esse TED. Eu vou deixar também o link lá na descrição do vídeo, do Murilo Gun. É uma palestra TED sobre humor. Puta, nem falei ainda do Transmídia, nem do grupo de escritores. Já tem 55 minutos esta bodega, esta coisa. Vamos lá. Ontem eu fui para um grupo de transmídia. O nome do grupo chama Era Transmídia. A era, The Age, né, do inglês, The Age. Era. Não é era do verbo era, não. Era mesmo. Então, Era Transmídia. O que é essa Era Transmídia? Pra mim é muito novo, eu descobri isso ontem. O grupo eu descobri antes, mas o conceito de transmídia. Vamos lá. Você pega uma história. Qualquer história. Seja, sei lá, uma piada, uma história de mocinho, mocinha e vilão, sei lá, uma história. Uma história qualquer. Se você pegar essa mesma história e colocar ela em formato de CD, de vídeo de cinema, vídeo para o YouTube, num livro, a mesma história, a mesma história, igualzinha, a mesma história. Isso não é transmídia, isso é multimídia. São várias mídias, mas é a mesma história. O conceito de transmídia, o caso que eu conheço, eles citaram dois, que é o Lost e um outro que eu esqueci agora. Mas o que eu conheço é o Star Wars. Você tem os filmes, os 6 filmes, certo? Os 6 e agora o 7, né? É verdade. No ano passado, começo desse ano, já não sei. Lançaram, né? O Despertar lá da Força. São as histórias dos filmes. Mas isso não exclui as histórias paralelas que tem quadrinho na internet, em vídeo no YouTube, em seriado da TV de infantil, esqueci o nome lá, acho que é da Disney, que agora a Disney comprou Star Wars, né? Tem um canal da Disney, TV a cabo, né? Propaganda. Às vezes a propaganda conta uma história que não tá no filme, que não tá no livro, que não tá no HQ, que não tá no vídeo no YouTube, que não tá na série. Então, todas essas histórias de várias mídias completamente diferentes compõem a história principal. Então tem história que tá rolando no seriado, não está no filme. Tem história que tá na história em quadrinho, que também não tá no seriado e não tá no filme. E tem história que tá, sei lá, numa campanha publicitária do Star Wars, por exemplo, que não tá em nenhuma dessas. E todas essas histórias compõem uma só. Então, tá sacando o negócio? Não é um multimídia, você pegar a mesmíssima história, igualzinha, a mesma história. E jogar a mesma história no filme, no CD, numa coisa de música, talvez, fazer uma composição musical, no YouTube, fazer uma propaganda ou um trailer dessa história. O transmídia é completamente diferente. Completamente diferente. Você vai juntar várias histórias paralelas e tal, que compõem um arcabouço, né? E diferente. Então, se você assistir só os filmes do Star Wars, você não sabe o que tá rolando na HQ. Não é a mesma história da HQ lá, das histórias em quadrinho. Então, e todas compõem uma história de Star Wars, entendeu? Enfim, isso me abriu uma possibilidade assim de... Nossa, minha cabeça foi longe, né? E aí o pessoal trabalha com várias coisas, tem produtor, tem gente da área de música, de composição, de
da TV, de campanha publicitária. Tem um cara que tem uma empresa lá de ensinar storytelling, que eu descobri ontem também. Enfim, perspectivas gigantes, gigantes, gigantes de... É muito interessante, muito interessante. E para finalizar, porque já tá 1 hora e eu sei que... Eu comentei, acho que na última divagação, a 13, que eu conheci o Eric num grupo de introvertidos do Meetup. A gente resolveu criar um grupo de escritores. Então, para os amigos escritores que estiverem assistindo ao vídeo, eu vou deixar o link do Meetup dos escritores. E aí lá a gente faz networking e tal, e estamos fazendo oficina criativa. O que é uma oficina criativa? A gente vai lá para fazer escrita criativa. Então tem vários exercícios, tanto de prosa quanto poesia, que a gente escreve, né? Escreve e guarda esses arquivos. E a gente vai, mais para frente, publicar. Então, assim, se você escreve, você quer divulgar seu trabalho e fazer parte do nosso grupo, a gente vai publicar tanto individual. Você fez uma prosa a partir de um exercício de palavras que a gente tem lá, que é muito interessante. Se você escreveu... aliás, você escreveu sozinho esse. Esse exercício não é compartilhado, esse exercício é de cada um. A gente vai pegar esse material de cada escritor da oficina criativa, pôr o nome, tudo direitinho, e a gente vai publicar uma coletânea desses. Não vai ser publicado sozinho, mas vai ser uma coletânea, vamos dizer, o seu nome vai estar individualizado, né? Junto com outras pessoas de outras oficinas criativas. Então, esse trabalho vai ser tanto individual, mas tem alguns exercícios que a gente faz em conjunto, como tem um lá de poesia interessantíssimo que tem que dobrar a folha, enfim, muito, muito interessante que a Fran trouxe pra gente, a Franciele. E esse, como ele é compartilhado, ele é, vamos dizer, feito a mais mãos, né, comunitário, vamos dizer assim, vai ser feito a publicação em coletivo, em grupo. Então não vai ter uma autoria específica, não vai ser uma autoria fechada, vai ser uma autoria coletiva, do grupo, do próprio grupo, entendeu? E... Mas, olha, eu sei que como organizador é lógico que eu quero passar uma ótima imagem do grupo, etc. Mas é porque eu estou muito apaixonado por essa ideia. E se você escreve, ou se você conhece alguém que escreva, dá uma divulgada, porque o trabalho daqui uns meses, eu imagino uns 4, 5 meses, a gente vai estar já fazendo a proposta, o planejamento para execução, publicação dessas coisas, como divulgação tanto do livro, do grupo. Então vai ser uma divulgação do grupo, né, do Meetup, escrita e escritores em São Paulo, assim como do individual de cada autor. Então não vai fechar, não vai ser pulverizado o nome dele totalmente. Então vai ter espaço para o coletivo, mas também a gente vai publicar também individualmente a criatividade de cada um, para divulgar o grupo e os escritores que são participantes do nosso grupo. E uma última coisa é a Bienal do Livro que está chegando. Falta poucos detalhes para arrumar a visita da Bienal. Eu vou conversar hoje mais acertado com o pessoal da organização do evento. E vai sair mais barato o ingresso, essas coisas, né, na Bienal do Livro. E vou fechar de ter uma palestrinha, alguma coisa de 10, 20 minutos para divulgar o grupo dos escritores. Então, se interessar, daqui a pouco eu vou criar o evento lá no Meetup, vou terminar os últimos detalhes com a organização e tal. E quando tiver tudo esquematizado, vai ser lançado no Meetup o evento tal. Esse vai cobrar ingresso, não vai vir pra gente, porque vai ser o ingresso da Bienal, não é, isso eu não vou ganhar absolutamente nada com isso. É só para realmente pagar o ingresso para a Bienal. E
Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Poder do risco, transformação. Acho que eu falei tudo, 1h04. Eu tô... Mas eu tenho algumas pessoas que vão se importar com essa 1h04 e a elas eu dedico todo o meu agradecimento. Aliás, tem um vídeo muito interessante de agradecimento, mas isso fica por uma próxima, porque agradecer. Bom, ok. Acho que essa divagação vai ficar por aqui. Agradeço de coração a sua paciência e a sua disposição para ver as minhas pulsões de vida nesse vídeo, a minha carne gritando as palavras que precisam ser ditas, e que de alguma forma tenha trazido novas perspectivas, insights, ideias para você, e gostando e querendo divulgar, comentar, estou extremamente aberto, já deixei até telefone lá no YouTube, pode entrar em contato comigo, manda vários grupos que eu estou participando, conversando, né, conectando pessoas, ideias, tem um de educação lá, que é a aprendizagem criativa também, para quem gostar dessa área, tem o Tião Rocha, que, enfim, muitas vertentes aí para quem quiser explorar ideias e possibilidades de vida, de existência, né? Eu sinto que tudo é possível, de verdade. Não é... Basta um pouquinho de amor e carinho nas suas atitudes e vontades de fazer. Então eu vou finalizando, agradeço enormemente. Au revoir. Um ótimo dia para vocês. Um beijo na bunda.